O LagoCast Brasília de hoje recebe Priscila Scherrer. Pastora, casada com Eduardo Correia, possuem 2 filhos, Arthur e Sofia. Hoje, junto ao pastor Marcelo Galhardo, cuida do trabalho global dos grupos de crescimento de toda a Lagoinha. Tem visitado dezenas de regionais, levando alinhamento e visão à liderança de GC local. Senhoras e senhores, com vocês, Priscila Scherrer. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao LagoCast Brasília. Você viu, eu tô rouco e glória a Deus por isso. Mas eu prefiro gravar rouco e não perder a oportunidade. Vocês já viram quem está conosco aqui, Priscila Scherrer. Muito obrigado, viu, por aceitar. E eu que agradeço. E olha só que bacana. A gente já gravou vários episódios aqui, mas você é a primeira mulher a gente gravar. Você acredita? Que isso, que honra. Olha aí. Porque o que acontece? Foi igual hoje. A gente teve o nosso encontro de GC, mentoria, aquela coisa toda, a gente puxa para cá. Vamos conversar, vamos trocar ideia. E aí, às vezes, a gente não consegue pegar todo mundo. Às vezes, tem alguém que não consegue. Então, já passaram algumas oportunidades maravilhosas e a gente perdeu. Mas hoje, eu falei, não vamos perder. E graças a Deus você está aqui. E a gente vem pós-eventos, cabelada mesmo, mas a gente está aqui. Quer dizer, teve uma mentoria com os pastores, depois teve o culto, né, com todos os líderes, centenas de líderes de GC aqui. E foi uma bênção. Viu? Foi bom demais. Como foi bom. Então, assim, é uma honra estar conversando com você, aprendendo muito e vendo também, assim, que Deus tem feito muitas coisas, né? Porque a gente fica aqui em Brasília, a gente vê o que está acontecendo. Claro, a gente foi no encontro da Global e tal, a gente vê, mas quando vem alguém de fora, assim, trazendo algo novo, nos renova, né? E agora, qual que é essa missão que você está passando hoje em dia? Junto com o pastor Marcelo, à frente dessa liderança global do GC, eu imagino que desafio grande, né? Visitar Muito. várias regionais. Como é que está funcionando isso? Não, assim, a gente olha para a Lagoinha e de vez em quando eu confesso que eu paro e eu pergunto assim, Senhor, como eu vim parar aqui? Sim. Porque é uma igreja que carrega uma história, né? Sim. Então, hoje poder compartilhar e carregar essa visão e o coração da igreja, primeiro é uma responsabilidade, um peso, mas é um privilégio absurdo poder servir junto. Cada vez que eu saio de algum momento assim desses, da gente se derreter, da gente se derramar e ver o que Deus faz, eu mando uma mensagem para o meu pastor, eu digo assim, pastor, obrigado por compartilhar a sua missão comigo, porque ele é o nosso pastorzão, Sim. mas eu me sinto privilegiada mesmo de poder caminhar com ele e fazer junto com ele aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para ele cuidar. E dentro da nossa igreja, o GC ele é o coração, né? Então, hoje a gente tem feito esse trabalho de passar nas nossas igrejas para alinhar a visão. Porque é um desafio você ser uma igreja global. Sim. Né? E nossos pastores, eles carregam muito isso, de que se você vier aqui, se você for na Matriz ou se você for em Orlando, você vai encontrar a mesma igreja, com o mesmo DNA e com a mesma essência. E para que isso não se perca, é importante a gente, de tempos em tempos, ter esses alinhamentos, para que a gente continue olhando para o mesmo alvo, para o mesmo lugar, caminhando na mesma direção, né? E pensando nessa questão do alinhamento, qual que é a importância do GC nesse alinhamento? O GC ele é a base, é o coração e a visão da nossa igreja, né? O GC dentro de Lagoinha, ele não é mais um ministério, ou não é um ministério, ele é a visão e o coração. A gente entende que o verdadeiro relacionamento, o pastoreio e o discipulado, ele acontece dentro das casas. Porque nós já dizemos, né? Somos grandes para servir. Glória a Deus, as nossas Lagoinhas têm vivido um tempo de avanço, de expansão enorme. E quanto maior a igreja, a gente sabe que o maior desafio é poder ter o relacionamento com todos. Então, a gente também entende que o verdadeiro relacionamento ele vai acontecer dentro da casa, dentro do GC, onde a gente consegue estar próximo, em grupos pequenos, para poder realmente ser igreja no nosso dia a dia e não apenas estar na igreja durante os cultos, né? Eu fico pensando assim, porque a nossa igreja ela tem uma pluralidade linda de cada um tem um estilo, cada um tem um chamado e mesmo na diversidade há um padrão, né, do mover do Espírito. A gente teve a oportunidade de ir em Alphaville no Encontro Global, na Conferência do Espírito Santo lá na Matriz, né, em outras igrejas às vezes não tão conhecidas, digamos assim, das Lagoinhas. E é um padrão maravilhoso, né? É uma bênção, assim, que você fala, cara, eu tô em casa. Primeira vez que eu tô entrando aqui. É isso. E é muito mais do que o detalhe da pombinha branca, da parede preta. É ambiente. Eu vejo que o nosso maior DNA de Lagoinha é ser apaixonado por pessoas. E é bem isso. Eu já fui em várias igrejas e, como tu disse, dá de 15 mil
a de 100 membros. E a gente se sente em casa. A gente sente que a gente está na mesma igreja, a gente sente o mesmo ambiente, a gente é recebido com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E eu sempre digo, onde tem uma lagoinha, você tem uma casa, você tem uma família, você não fica sozinho. Eu tive uma situação recentemente que deu um problema no meu voo, e eu tive que voltar para São Paulo, e era 3 da manhã, e o meu voo ia ser só às 11h30 da noite. Vixe. E eu já tinha vindo de Cuiabá de manhã, fiquei só à tarde em casa e embarquei de novo. E no mesmo minuto que aconteceu, eu estava conversando com uma amiga e ela, não, tô em Alphaville, não, você vem para cá, vem para casa. Ela mandou um Uber me buscar e me alimentou, me recebeu, dormi e voltei para a viagem, né, para seguir o que eu tinha aqui para Rondônia. E assim, é uma irmã que eu fiz na igreja. Sim. Fiz em Alphaville. E a gente percebe esse cuidado de Deus em tudo, de ser lagoinha. Aonde você vai, você tem família, né? Não é só um termo que a gente usa, irmão. Não. Nós literal, temos, né? é literal. Nós sabemos que realmente nós temos irmãos em todos os cantos do mundo que são igreja com a gente. Na Global mesmo, a gente encontra pastores do Japão, que são família que eu tenho em Japão, que a gente só se vê por videochamada, só nas reuniões, e a gente, meu Deus, coisa boa te encontrar aqui. Então, esse relacionamento em Lagoinha, de ser igreja de verdade, não só dentro das 4 paredes, no ambiente eclesiástico, mas no dia a dia a gente consegue ser igreja com eles, isso é maravilhoso. E se tu for aqui, se tu for em qualquer uma das nossas igrejas, você vai encontrar o mesmo perfil, né, de pessoas que acolhem, que amam, que cuidam. Então, assim, é maravilhoso. É bem como tu disse, onde você vai, você tem uma lagoinha, tu encontra uma casa. É lindo isso, né? Isso é especial demais. Até online, quando a gente está assistindo os cultos, a gente vê as transmissões. Eu tive a oportunidade esses dias de trazer uma ministração no Hero, e aí depois eu fui assistir uma palavra do pastor André. Ele pregou a mesma coisa lá. Eu falei, meu Deus, nem se tivesse mandado o esboço. Léo, prega isso aí, eu ia fazer. Você vê, cara, é uma mensagem, você vê o Espírito Santo direcionando, conduzindo a igreja. Isso é muito bom. É maravilhoso. Me fala uma coisa, a primeira mulher no podcast, olha aí, ó, que honra. Muita responsabilidade. Sobre a mulher, o Ministério Feminino, você está com uma baita responsabilidade, porque o GC é uma das principais pilares de Lagoinha. Não existe Lagoinha sem GC. Né? Então, estar com essa confiança é muito grande. E já veio da Bahia recentemente, falou agora de Rondônia, estava em São Paulo, está em Brasília, vários estados aqui. Você percebe que existe algum preconceito ou alguma dificuldade por ser mulher e exercer o ministério? Ou isso não é um impeditivo e o importante é o chamado? Como é que você vê isso? Eu vejo que Lagoinha entende muito, e não só Lagoinha, mas as pastoras, as mulheres em Lagoinha também entendem. Porque, sim, nós temos um chamado, não encontramos um lugar de preconceito ou que mulher não pode. Mas, apesar disso, a gente também entende o papel da mulher e o papel do homem na igreja. Eu vejo que o problema não está em a mulher exercer o ministério, mas está em a mulher exercer o ministério, mas não estar no seu lugar, na casa, com o marido, com os filhos, e entender esse papel de ajudador e não de cabeça. Então, eu vejo que quando a gente entende isso, é muito possível nós fluirmos no ministério, mas entendendo que, biblicamente, existe uma ordem, uma organização para dentro da casa, para dentro da família. Então, o meu marido, ele também é pastor, ele serve em outras áreas, e eu vejo que o meu ministério só é possível, e eu vou te falar que quando eu cheguei em Lagoinha, não cheguei assim, com essa organização, sabe? Quando eu cheguei em Lagoinha, eu era a pessoa que eu menos cuidava da casa. Eu tinha uma frase que se o casamento não estiver bem, se as finanças não estiverem bem, mas o meu ministério estiver bem, eu estou bem. As prioridades totalmente invertidas. E o meu primeiro GC em Lagoinha, o nome dele Deus havia falado comigo, só que como nós somos church, não foi em português, né? Sim. Então, ele foi Inside Out, que era de dentro para fora. Sim. Porque Deus falou claramente para mim que o avivamento e tudo aquilo que eu queria viver fora, né, no chamado, no ministério, ele precisava começar dentro da minha casa. Então, o meu primeiro momento em Lagoinha foi de
entender, botar em ordem minha casa, entender que não adiantava eu ganhar o mundo e perder os meus filhos, entender que eu precisava ser a melhor esposa que meu marido precisava que eu fosse e que a Bíblia me dizia que eu deveria ser. E eu vejo que hoje só é possível eu poder viver o meu chamado em Lagoinha porque, primeiro, eu consegui alinhar e botar em ordem as prioridades na minha vida, de entender que a minha casa vem primeiro, que o meu marido vem primeiro, que os meus filhos vêm primeiro, e porque eles vêm primeiro, eu consigo viver o meu chamado. Pois é, a gente às vezes cresce ouvindo uma frase que ela faz sentido, mas se for mal interpretada, nos leva para uma condição errada, que é: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Aí você pensa, não, então eu vou cuidar das coisas de Deus, que Deus vai cuidar do meu casamento. Mas no sentido de ele vai resolver os problemas do meu casamento. Ele vai lavar a louça da minha casa, ele vai educar meus filhos para mim, ele vai fechar um contrato financeiro e tal. Quando, na verdade, não é nesse extremo, né? Não. E eu vejo que isso é um perigo do ativismo religioso, né? O ativismo, O ativismo religioso, ele gera esse discurso para que a gente possa servir mais. E, na verdade, a Bíblia nos diz, né? E a igreja prega isso, a igreja, a nível mundial, prega isso, mas, às vezes, há uma distância entre pregar e viver, de que família é o nosso primeiro ministério com propósito. Então, quando eu tirei isso do discurso e coloquei na prática, eu comecei a viver um novo tempo no meu ministério. Foi quando eu consegui virar essa chave de entender que um dia eu estava em crise em casa, porque quando decidimos ter o nosso segundo filho, eu parei de trabalhar, tivemos essa conversa, não, eu não quero terceirizar os meus filhos, então eu vou trabalhar para pegar o dinheiro, botar numa creche e perder tudo dos meus filhos, não. Então decidimos e ok, vamos ter o segundo, eu vou ficar em casa. Só que desde os meus 16 anos eu trabalhava e eu entrei em crise. Eu entrei em crise, uma mudança. Muito. E assim, nós vivemos numa sociedade onde a mulher ela foi criada para ser forte. Eu fui criada para ser forte, eu fui criada para não depender de homem para nada. Esse foi o discurso que eu ouvi a minha vida inteira. E, de repente, o evangelho virou a minha vida de cabeça para baixo. Né? Mudou totalmente assim, os meus conceitos e aqui mudou. E um dia eu estava na minha sala em crise. Sabe os dias que as crianças estão assim, choronas, e parece que eu estava sobrecarregada. E as pessoas acham que trabalhar fora é cansativo, porque elas não ficaram dentro de casa 24 horas. Acho que a pandemia mostrou isso, né? Porque a gente que ficava no homework com as crianças fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? Porque você sai, você volta e ok. Mas você está sempre naquele ambiente. E eu estava no chão chorando. E eu dizia, Deus, por que isso? Eu não... Aí eu cheguei a dizer assim, ó, até as calcinhas é meu marido quem tem que comprar para mim. Porque eu sempre tive meu dinheiro, minha independência. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas você está vivendo resposta de oração? E eu, mas quando eu nunca orei por isso? Ele falou, orou. Orou quando você me dizia que você queria viver uma família bíblica. Quando eu sempre orei, Senhor, não me deixa ser uma hipócrita de pregar algo que eu não vivo. E naquele momento, o Espírito Santo, você orou. E hoje você vive uma família bíblica. Porque você está colocando em primeiro lugar aquilo que tem que ser em primeiro lugar. Você está me buscando. Tu tem orado como nunca, porque tu está mais tempo em casa, está menos ativo em outras coisas. E você está cuidando das flechas que eu coloquei nas tuas mãos. E você está cuidando do seu casamento. Então, esse é o lugar que você orou quando você disse que não queria viver uma vida de hipocrisia, de pregar algo e não vivia. Então, Deus trabalhou muito comigo, o primeiro dentro, para depois fora. E a gente fala muito sobre isso, né? A gente tem as melhores louças para as visitas. Verdade. Ah, não, esse jogo aqui não mexe. E nesse tempo de olhar para dentro, foi o tempo que eu botava a mesa posta todos os dias, em todas as refeições. Preparava a mesa para o meu marido, para os meus... Eu não tomo café. Eu não gosto de café. Não, o café? Não toma café? Não tomo café. Eu sei que as pessoas estranham isso. E o Espírito Santo me levou até dizer assim, mas você vai fazer um café para esperar o seu marido. Então, eu vejo que eu tive um tempo para poder viver o que Deus tem para mim, eu tive que botar muita coisa em ordem. E a casa é isso. Eu vejo que essa fase de empoderamento feminino, que muitas vezes tem chegado dentro da igreja, ela é um perigo.
porque ela tem destruído coisas importantes para Deus em nome do ministério e do chamado. Sim. Então, eu vejo assim, é muito possível, sim, a mulher viver o seu chamado, o seu ministério, desde que, primeiro, ela entenda que a casa vem em primeiro lugar, que o marido vem em primeiro lugar, que os filhos vêm em primeiro lugar. Porque é muito fácil a gente trocar a ordem das coisas. É muito fácil a gente cair nessa, não, mas eu estou fazendo, então Deus vai cuidar. Não, mas Deus colocou isso para que eu cuide. Ele vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Então, eu vejo que Lagoinha entende esse lugar, mas Lagoinha também é um lugar que preza e ensina muito sobre isso. A sua casa, como que você está com seus filhos. Então, eu vejo que não há o preconceito, não existe isso, mas existe o ensino. Né? Que nem você falar, eu cuido do Hero. Gente, eu estou encantada pela essa nova fase do Hero. Tá demais, tá demais. Eu estou encantada por essa nova fase do Hero, assim. E eu vejo a importância disso, sabe? De nós falarmos, sim, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. E não tem nada a ver com machismo, feminismo, tem a ver com a palavra de Deus. E quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, a gente está habilitado para viver o nosso chamado e estar no lugar onde Ele quer que a gente esteja, né? A gente está essa noite na casa da minha mãe, ajudando lá com umas coisas e tal. E aí a minha esposa, ela falou assim, amor, você não sabe da maior agora. Durante a palavra, ela mandou quase que um testemunho. A gente tem um filho de 10 e um de 3. E tá tendo umas baratinhas lá na casa da minha mãe e tal. Aí passou, detetizou e tal. Aí eu fui, matei uma na frente do Levi, do mais novo, e tal. Homem mata barata. A gente tem que ir lá, e não sei o que e tal. Deixa a mamãe, deixa a vovó longe, você vai lá e mata a barata. Você protege. E aí ele ficou olhando. Tal. Aí hoje à noite, ele achou uma baratinha, ele foi lá sozinho, matou, pegou um papel higiênico, pegou e falou, vovó, matei pra senhora aqui, ó. E aí ela, isso aí e tal. Falei, homem, é isso. Aí tem que educar, né, para fazer papel de homem, crescer como homem. E é esse grande desafio nessa cultura woke que a gente está vivendo, nessas ideologias, porque às vezes pagar a melhor escola, a melhor creche para a criança. Mas terceirizamos, né? E aí lá na frente pensa, o que foi que eu errei? Eu dei as melhores coisas, né? Mas o tempo de tela é muito YouTube, é muito Netflix, é muito isso. E as crianças não têm tempo de olhar no olho, tempo de mesa, de sentar no chão, mexer com a massinha, brincar. E aí a gente está preocupado tanto com algumas coisas e a nossa geração está sendo envolvida devagar, né? Um tempero ali por uma ideologia. Tu sabe que, assim, eu não tive uma estrutura familiar e eu nunca quis casar. Casamento, para mim, era fora de cogitação. E eu conheci meu marido antes de converter. E ele dizia, o que tu quer comigo? E eu falei, olha, se tu quer casar, eu sou a pessoa errada. Porque eu tinha muito convicta que eu não queria casar. E aí, como eu disse, né, o evangelho veio e chacoalhou tudo, mudou tudo de lugar. E quando meu filho, eu acho que ele tinha uns 4 anos, o meu marido caiu de moto e ele machucou o ombro. E aí, para que ele pudesse conseguir levantar da cama, eu troquei de lugar com ele. Por quê? Ele podia deitar desse lado do ombro e era mais fácil dele levantar. Ele não conseguia do lado que ele dormia. E aí, de noite, o meu filho foi no quarto e ele foi usar o banheiro que tinha no nosso quarto. E daí ele parou, ele olhou para a cama e ele disse assim, ai, que legal. Eu acho tão legal como vocês são amigos. Olha que legal, compartilhando, vocês trocaram de lugar na cama. Ele reparou que eu tinha trocado de lugar na cama com meu marido. E ele disse assim, quando eu tiver a minha esposa, eu quero ser assim. E desde os 4 anos, meu filho, ele fala na esposa, nos filhos, porque quando ele tiver a família dele... Esses tempos, ele e minha filha mais nova conversando sobre a volta de Cristo, ele está com 10. Ele tinha 8 anos. E ele perguntou para mim assim, mãe, se Jesus voltar agora, eu vou ser criança para sempre? E eu não vou ter a minha família? A preocupação dele é em construir a família dele. E para mim, esse é o maior sucesso que eu tenho. Ah, não tenho dúvida, né? Não é o ministerial. É as frases clichês que a gente fala, mas que nem sempre a gente vive, de se eu não vim de uma família feliz, farei que uma família feliz venha de mim. Mas o meu filho, desde 4 anos, ele já não tem o pensamento que eu tenho sobre não querer casar. E isso já me alegra, por quê? Porque alguma coisa boa no casamento que eu não vi, ele já viu. A ponto dele sonhar em ter a esposa dele
e os filhos dele. Então, eu vejo que isso falta na nossa geração. Demais, As né? pessoas voltaram a sonhar com casamento, a ensinar os nossos meninos a serem homens, a serem maridos. Eu sempre digo, às vezes eles fazem umas atividades, eu digo, minha nora vai me agradecer tanto, porque nós falhamos, né, em formar, assim como nós não formamos mulheres mais, assim, esposas, nós formamos mulheres fortes, independentes, mas que acham o cúmulo a questão de se casar. Foi um escândalo para todo mundo quando me casei com 21 anos, tão jovem, né? Então, e hoje eu falo com minha filha a mesma coisa. Lá em casa é muito engraçadinho, porque quando o Arthur ele quer um lanche, ele vai até a cozinha. Sim. E a Sofia sai primeiro, pode deixar que eu te sirvo. Porque ela me vê servindo a eles. E aí ela faz, não, meu pão é com maionese, mas o Arthur não gosta de maionese, ele gosta de manteiga. Aí ela faz, aí ela vai, ela serve. E aí ela diz, não, porque o dia que eu casar e que eu tiver o meu marido, eu preciso saber servi-lo também. E para muitos isso, meu Deus, olha que coisa ultrapassada, olha que coisa antiga, mas são princípios que a gente precisa ensinar e andar na contramão do mundo, né? O Henrique, meu mais velho, quando ele estava com 6 anos, a minha mãe chegou com compra, né? E aí ele pegou, deixa que eu carrego, vovó. Ela, não, tá muito pesado. Ele falou, sou homem, eu aguento. Isso é palavra de afirmação o tempo todo. Isso. Você é homem, você aguenta, vai lá. Pode chorar, se machucar, chora, mas você é homem. Supera, levanta e vai. E tal. E aqui na igreja a gente tem um encontro do Heroes Solteiros, uma vez por mês, né? E aí tem um cara, gente boa, bacana, tá? Converteu, acho que tem 1 ano mais ou menos, batizou, né? E aí teve um dia que ele falou assim, agora eu quero casar. Eu falei, mas por que você não queria casar? Ele falou, porque antes eu andava com pessoas que não serviam a Deus. Todos os casamentos eram horríveis. É isso. Eu não tinha uma referência de casamento legal. E agora ele tá andando com os caras crentes, com a galera, né? Todo mundo tem seus desafios. Mas ele tá cheio de referência agora Tá mudando a visão dele sobre casamento. de famílias felizes. E agora ele quer casar. E o mundo é isso, é a despedida de solteiro. Não, sua vida vai virar um inferno. Então, se despede um pouquinho para depois você... E a gente vê como que o nosso papel como igreja está cada dia mais desafiador para ressignificar tudo que Deus nos ensinou. E esse mundo aí é filme, é novela, é rádio, é ensinando tudo o contrário. Tudo que contrário. A mulher não pode depender do homem. Mas a mulher tem que depender do homem, assim como o homem vai depender da sua esposa, porque são uma família, e o casal vai depender de Deus, acima de tudo, né? Mas o homem sozinho não foi feito para ficar só. Então precisa da esposa, a mesma coisa a esposa. E esses são os desafios. E falando um pouquinho de você pessoalmente, a sua vida. Você nasceu numa família cristã? Não. Ou você se converteu depois? Como é que foi a sua trajetória com Jesus? Não, eu fui converter com 19 anos. E a minha família, ninguém foi criado cristão desde sempre. E no Rio Grande do Sul existe muito forte a cultura das religiões afros e tudo mais. Então, assim, a minha família, minha mãe já foi em tudo. Os meus avós também já tinham frequentado outras religiões. E a primeira a converter na minha família foi a minha mãe. Ah, legal. Né? E aí, através dela, eu cheguei até a igreja. Mas, assim, eu não converti de cara. Eu fiquei 1 ano fora, não tinha tido um encontro com Jesus. E aí, no meio de uma crise no meu relacionamento com o meu marido, nós éramos namorados, ela me levou na igreja. E aí não tinha culto no ministério que ela frequentava naquele dia. E foi o único dia que eu aceitei na igreja. Ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que achar uma igreja, né? Tem que achar uma igreja. E daí ela me levou numa igreja. Chegando na igreja, o pastor não estava. O pastor tinha perdido o voo e não ia conseguir chegar a tempo. E daí a esposa dele falou assim, gente, então, assim, né, vou fazer alguma coisa. E ela pregou a minha vida. E eu olhei para minha mãe assim, não acredito que tu contou minha vida para ela. Nem era a igreja dela. Então, assim, naquele dia, Deus falou comigo. Primeiro eu fiquei brava, mas depois eu entendi. E aí, sim, quando eu entendi, eu tive uma conversão radical. E aí, imediatamente, após o meu encontro com Deus, eu tinha um senso de missão, de chamado que era maior do que eu. Com 1 mês de convertido, eu abri meu primeiro GC. Olha aí. Eu não sabia nada de Jesus. Eu só sabia que ele era maravilhoso. Sim. E que eu não podia ficar com aquilo só para mim.
E aí as pessoas perguntavam por quê. Eu falei, não sei, Jesus disse ide, eu fui. E assim, às vezes as pessoas me perguntavam alguma coisa na hora, eu falei, eu não sei. Porque eu também estou conhecendo a Jesus agora. Vamos descobrir junto. Mas semana que vem eu vou trazer essa resposta para você. E foi assim. E aí, desde os meus 19 anos... Mas você já conhecia o seu marido, mas não tinha casado ainda? Não, a gente era namorado. Nós nos conhecemos no mundo. Uhum. Ele era pagodeiro da noite. Olha aí. Ele era a banda da casa de uma casa noturna. Entendi. Então, assim, tudo para dar errado. Mas nesse período ele converteu junto ou demorou? Né? Não, aí nós tivemos esse rompimento. Entendi. E daí ele queria voltar. Uhum. E eu disse, aí nós marcamos de conversar, mas eu não fui para voltar com ele. Eu fui para falar de Jesus. Uhum. Eu fui para falar o que eu tinha feito nesses dias. E aí eu falei para ele, olha, eu não vim para voltar, mas eu tenho uma verdade Sim. que eu preciso compartilhar contigo. E naquele dia, foram 4 horas de conversa dentro de um carro. Porque eu falava e ele rebatia. E eu consegui ver nele, literalmente, o momento em que as escamas caíram dos olhos. Porque ele estava armado, ele estava com a testa franzida, assim, para mim. E, de repente, algo que eu disse para ele fez assim, ó. Desarmou. Me leva para esse lugar. E aí nós fomos juntos. E aí passamos por um encontro com Deus e tudo mais. Aí tudo juntos, né? Aí noivamos, casamos, tudo como manda o figurino. Manda o figurino, mas que bênção. Glória a Deus. E a gente tem aqui no podcast, a gente criou o hábito de perguntar para o nosso convidado o seguinte. Lá em Abacuque, no capítulo 2, Deus fala para Abacuque assim, ó, escreve a visão numa tábua gigante, a ponto de quem passar correndo possa ler. Se essa palavra não fosse para Abacuque, fosse para Priscila, o que você escreveria nessa... Meu Deus. Agora, não pode ser Jesus salva, né? Porque todo mundo vai falar Jesus salva, amém, Jesus chama. Mas que mensagem está tão forte no seu coração que você colocaria nessa tábua gigantesca que todos fossem ler? Difícil. Mas eu vejo que, desde sempre, aquilo que foi o que me impactou, né, foi o ID. Porque eu creio muito, eu creio na palavra de Deus e eu creio que Deus não criou nada em vão. E Ele não criou ninguém em vão. E eu vejo que o que falta para a nossa geração é um senso de missão e propósito. Eu vejo pessoas infelizes, pessoas perdidas porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem os grandes questionamentos da vida. Para que eu existo? Uma crise de identidade muito forte, né? Não, e assim, quem não sabe o que é, qualquer coisa que te disserem vai servir. Verdade. Então, eu colocaria ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque todos nós temos um chamado, um propósito, e às vezes as pessoas ficam fugindo daquilo que o Senhor tem para a vida deles, porque não se sente capaz, porque não se sente bom. E não tem nada a ver com a gente. Não é o quanto nós somos bons, é o quanto Ele é bom. Não é o quanto nós somos capazes, é o que Ele é capaz de fazer quando nós colocamos os nossos dons e a nossa vida disponível para Ele. Disposição. E quando a gente, uma vez que a gente experimenta o que Deus tem para nossa vida, a gente não presta para mais nada. Já era, né? É isso mesmo. Não presta para mais nada. E eu acho que quando a pessoa, o que falta para o mundo é experimentar um pouquinho do propósito pelo qual ele foi criado. Porque a hora que ele experimentar, nunca mais na vida dele ele vai prestar para outra coisa. Então eu vejo que falta senso de propósito, de missão. E o ID ele não é. É uma frase clichê minha, todo mundo conhece, já sabe de cor e salteado. Que ele não é para aquele que sente, para aquele que tem chamado pastoral. Ele é para todos. Né? A cruz, ela salva, ela liberta, mas ela também nos dá responsabilidades. Sim. E se nós não formos, talvez nós não teremos o evangelho numa próxima geração. Verdade. Né? Nós só temos direito a acesso à salvação porque a geração que veio antes de nós não parou. Ela continuou fazendo. E se a nossa geração parar, o que vai ser da geração futura?
Então eu vejo que a gente precisa deixar o egoísmo de lado, de botar Jesus no potinho é meu. Mas nós precisamos entender que aquilo que a gente carrega é grande demais para ficar parado em nós. Verdade. E para mim o evangelismo, o ídio mais simples da Bíblia é André. Porque André foi, perguntou para Jesus, onde você está dormindo? Onde você está passando? Onde você está ficando? Aí ele foi com Jesus. Ele passou um tempo com Jesus. E a Bíblia mostra que imediatamente após sair desse momento com Jesus, ele encontra Simão. E qual foi a grande pregação, qual foi a grande base teológica, discurso bonito de André para Simão? Ele só disse, eu encontrei o Cristo. Foi só isso. E aí ele levou ele até Jesus e Jesus mudou o nome dele. Eu vejo que o que impede a gente de viver o nosso propósito, nosso chamado, é porque nós achamos que nós vamos mudar o nome das pessoas. Sim. E é Jesus quem muda. A gente tão somente precisa dizer, eu encontrei o Cristo. Então, talvez eu escrevesse nessa plaquinha, eu encontrei o Cristo. Olha aí, ficou boa essa placa, ficou boa. Eu encontrei o Cristo, porque é tudo que... eu vejo assim, que às vezes é tudo que a pessoa precisa saber. Porque existem tantas coisas no mundo, justamente porque as pessoas estão em busca de um Deus. Mas elas não encontraram ainda o verdadeiro Deus. Então, eu acho que essa plaquinha ficaria, eu encontrei o Cristo. Amém. Priscila, obrigado, viu? Eu que Muito agradeço. bom esse papo aqui. O ruim desse nosso LagoCast é porque ele não é grande. E aí dá vontade de ficar aqui horas e horas. Para quem quiser te encontrar, o que faz nas redes sociais? YouTube tem canal, tem Instagram. Eu vi que você também, durante a palavra, deu o Instagram do GC Global, que nós tá temos rodando aí. o GC, né? GC Lagoinha Global. Ele é novo, mas é um lugar onde a gente quer colocar ali tudo aquilo que está acontecendo de GC no mundo inteiro. Porque, Que legal. Assim, tem GCs em lugares que eu não sabia nem que existiam no mapa. Né? E é bom saber que o evangelho está sendo pregado até os confins da terra. Então, você pode acompanhar lá. Aqui na igreja, como a gente trabalha muito com a missão global, a gente vê que tem países perseguidos que só funciona o GC. Só funciona GC. Não tem como ter igreja, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito forte comigo que, assim como a igreja começou nas casas, ela vai terminar nas casas. Porque vai chegar um tempo que nós não mais poderemos nos reunir em grandes templos. Então, se o nosso coração da igreja, que é o GC, estiver pulsando, estiver batendo forte, nós não vamos não vamos morrer. Sim. Né? Mas eu acredito que o que vai nos restar um dia vai ser as casas. Então, pronto, GC Lagoinha Global. GC Lagoinha Global. E o seu, da Priscila? Priscila Scherer. E assim, descobri que tem várias Priscila Scherer no mundo. Não, o que tem de gente no Instagram com os nossos nomes é impressionante. E aí é difícil achar um arroba simples. Então, tá arroba Priscila Scherer e tem que ter um underline, porque eu não consegui outra coisa. Pronto. Então, Priscila Scherer, underline. Tentei tirar o underline, não teve jeito. Então, pronto. Olha só, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu like, veja se não é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse episódio para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que assim como me edificou você que está assistindo, vai edificar também a pessoa que você compartilhar, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros episódios aqui no nosso LagoCast Brasília para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.